tempo da Páscoa, esses 50 dias, eles são uma catequese sobre a ressurreição do Senhor. Eles são para nós todos a oportunidade de nós aprofundarmos o mistério pascal de Cristo e as consequências deste mistério pascal de Cristo para a vida da Igreja e, finalmente, para a vida de toda a humanidade. Trata-se de um mistério de luz que ilumina o nosso caminho ao longo da história da humanidade. Neste quarto domingo do tempo comum, o texto que nos é oferecido é um trecho do capítulo 10º do Evangelho segundo São João, que nós comumente denominamos como o texto do Bom Pastor. Trata-se do domingo do Bom Pastor. Jesus é o Bom Pastor. Ele mesmo diz de si mesmo: eu sou o Bom Pastor. E o que caracteriza o Bom Pastor é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nisso, ele interpreta a sua própria morte, a sua aceitação da paixão, aceitação livre, a sua aceitação da morte cruenta é uma forma pela qual se realiza esta verdade, a do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Essa afirmação de Jesus, de que eu sou o bom pastor e que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, por esta afirmação, ele entra, por assim dizer, na linha dos profetas e se insere na linha dos profetas que denunciavam os falsos profetas. Desde o século VI a.C., o profeta Jeremias denunciava os falsos pastores. E aí ele se referia fundamentalmente aos reis. Os reis eram os pastores, que tinham por missão cuidar do povo de Deus e manter no povo de Deus a fé no Deus único e verdadeiro. No entanto, ao longo de toda a história de Israel, os reis, de fato, foram marcados pela infidelidade a Deus, pela sua negligência em relação ao cuidado do povo e da fé do povo. Eles mesmos, pelo descuido e por atitudes, desviaram o povo da fé no Deus único e verdadeiro e induziram o povo a caminhar errante, a virar as costas para o Deus que os havia criado e que os havia tirado do país da servidão e conduzido para a terra onde jorra leite e mel, no dizer do Deuteronômio. E, desde aquela época, Deus mesmo vai prometer um pastor segundo o seu coração. Ele, em primeiro lugar, vai dizer que ele será o pastor do seu povo. Ao dizer, eu sou o pastor, há uma afirmação também, se nós temos presente esta afirmação de que Deus mesmo será o pastor do seu povo, há em primeiro lugar uma afirmação da divindade de Jesus, mas há também, ao dizer eu sou o pastor, o bom pastor, não é? Há a afirmação da realização da promessa feita desde o século VI a.C. ao povo de que Deus lhe daria um bom pastor, um pastor compassivo, misericordioso, capaz de dar a vida por suas ovelhas. Nesta afirmação está o êxodo de Jesus, o êxodo de si mesmo. Jesus não é alguém voltado para si, nem para os seus próprios interesses, é alguém voltado fundamentalmente, totalmente para o seu povo. Ele vive uma contínua êxtase, uma contínua saída de si mesmo, entregar-se a Deus, aos homens, para a nossa salvação. O curioso é que, de fato, não é? A relação que liga o pastor com as suas ovelhas, símbolo do povo de Deus, é uma relação de pertença.
eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Uma relação de intimidade propriamente dita, uma relação de comunhão, de participação na vida. O pastor participa da vida das suas ovelhas e as ovelhas são convidadas a participar da vida do seu pastor propriamente dito. É esta comunhão que faz com que as ovelhas possam viver, se experimentarem protegidas contra os assaltos do inimigo, e aqui do inimigo da natureza humana. É essa comunhão com o pastor, essa comunhão de vida, de propósito com o pastor, que faz com que as ovelhas não caminhem errantes, nem se sintam desprotegidas. Elas são conduzidas pela voz do pastor e, ao mesmo tempo, elas são protegidas pela permanência constante daquele que nunca abandona nenhuma de suas ovelhas. Jesus mesmo vai dizer que a razão pela qual ele dá a sua vida pelas suas ovelhas é o amor. E diz: o Pai me ama, diz ele, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O amor pré-existente de Deus é não só a origem de toda a criação, a origem da encarnação do Verbo de Deus, mas o amor pré-existente de Deus é a origem também da entrega do seu Filho para a nossa vida e para a nossa salvação, ele que é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. A força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos celebrando e continuaremos a celebrar ao longo desses 50 dias da Páscoa, transforma profundamente a vida de nós todos, que buscamos na sinceridade do coração seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O Pedro da paixão, aquele mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes e chorou amargamente o seu pecado e o seu mal, foi um Pedro que, ao final do Evangelho segundo São João, sofreu uma profunda transformação pelo encontro com o Cristo ressuscitado. Na sua pregação, Pedro vai poder experimentar o vigor extraordinário que o faz vencer o medo e aderir plenamente a Cristo ressuscitado e ao seu projeto salvífico. É possível que nós todos também, e certamente, nós todos também fazemos esta experiência. A experiência de que o Cristo ressuscitado, que continua presente no meio de nós, que continua a agir em nós através do seu Espírito Santo, é Ele o bom pastor que transforma a nossa vida, que transforma a nossa vida nos protegendo, que transforma a nossa vida estando presente e dando-nos a sua própria força para que nós possamos, enfrentando as adversidades do tempo presente, sermos testemunhas do seu Evangelho, vivermos o Evangelho e sermos, de fato, a expressão, a nossa vida ser expressão daquilo que pela fé nós professamos. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida por minhas ovelhas. É uma afirmação que nos envolve, é uma afirmação que exige de nós que cremos e buscamos, como eu disse, na sinceridade do coração, seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a vivermos este próprio dinamismo, que é o dinamismo próprio do amor. Quem ama, dá a sua vida. É o que nós ouvimos no primeiro dia do Tríduo Pascal, no Evangelho da Quinta-feira Santa. O primeiro versículo do Evangelho era esse:
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O bom pastor é aquele que ama até o fim, até o ponto de entregar a sua vida pelas suas ovelhas, entregar a sua vida pela humanidade. Cristo é o bom pastor. Ele deu a sua vida para que nele e por ele nós tivéssemos a vida e a tivéssemos em plenitude.